Olá a todos, eu sou o Leonardo Perdigão, sou museólogo, sou doutor em Psicologia Social e estou atendendo aqui ao convite feito pelo Centro Cultural Justiça Federal, especial aqui a figura da Márcia Cavalcante, que me fez o convite, e vou fazer uma fala que tem como título as possíveis relações entre museologia social, direitos humanos e pragmatismo. E aí, para pegar primeiro um panorama mais geral do que vai ser essa minha fala, vai ser passar pelos direitos humanos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 88, focando mais os artigos de cultura e patrimônio. Tem que reforçar que os direitos humanos são direitos de todos e que não é para proteger determinados indivíduos, e que a gente não tem que lembrar dos direitos humanos apenas quando os direitos são violados. Então, eles são direitos que estão assegurados no nosso dia a dia. Falar depois da museologia social, então tem uma conceituação que eu vou fazer, e marcar principalmente a dimensão ética e política do termo e quais as relações das produções de museus e museologias populares com os direitos humanos. E por fim, eu vou pegar uma corrente filosófica do pragmatismo, principalmente na visão do William James, para fazer um apanhado aí, uma relação entre essas três coisas. E só a grosso modo aqui, o William James ele tem uma ideia de que o mundo é um mundo que está por fazer, ele não é um mundo dado. E ele vai dar um papel forte para a crença ou fé, não necessariamente religiosa, e a ação para construir esse mundo. Então ele é um mundo que tem que ser produzido, ele é um mundo que está sendo feito. E aí, como isso vai se relacionar principalmente com a museologia social, onde outras museologias estão sendo feitas, estão sendo performadas. Eu estou olhando aqui minha colinha, então de vez em quando eu vou olhar um pouquinho para baixo. Então eu vou começar aqui pela Declaração dos Direitos Humanos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, ela no preâmbulo vai dizer que todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Se a gente for pegar um filósofo que embasa a Declaração dos Direitos Humanos, nós podemos pegar a filosofia moral do Kant. Então, o Kant vai entender que o ser humano, como um ser racional, ele tem um fim nele mesmo. Então, o ser humano ele nunca pode ser feito de meio para se alcançar outros objetivos. Ele não pode ser objetificado. Então, existe em cada ser humano racional um imperativo categórico, que não cabe aqui entrar na definição do termo, que convoca todo ser humano a respeitar a sua própria liberdade e a liberdade dos outros. Isso aí é só para basear um pouco de onde vem isso. E o Kant é um filósofo alemão lá do iluminismo, e ele está muito preocupado com a questão da razão. E aí, para ele, o que vai unir os homens, o que os homens têm em comum, mais comum, é a racionalidade. E quando o homem age pela racionalidade, ele tem que ser respeitado. Ele não pode, não existiriam categorias para colocar determinados homens acima de outros. Então, todo homem tem que ser respeitado. Homem aqui, ser humano, né? E aí, voltando lá à Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos pegar também do
preâmbulo, o direito à vida, o direito à liberdade, que todos os homens são iguais e nascem livres em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer espécie. Então, raça, cor, sexo, idioma, isso não vai importar. E aí, o que eu gostaria mais de pegar é a questão da cultura e do patrimônio. Aqui não vai ter a questão do patrimônio, mas o artigo 27 da Declaração Universal vai colocar que todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Então, tá bem claro, né? Ter o direito de participar livremente da vida cultural. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, com a questão da museologia social, que esse participar livremente, por muito tempo, ele foi associado a eu entrar em equipamentos culturais e ser aceito nesses equipamentos culturais, e tem uma expansão dessa ideia para eu posso fazer o meu próprio equipamento cultural e fazer o meu equipamento cultural em prol de determinadas demandas que eu tenho na minha comunidade, seja pelo desenvolvimento, seja pelo turismo, seja na questão racial, seja na questão de gênero. Então eu vou discutir alguma coisa e eu quero beneficiar o meu entorno, o meu território, a partir do museu ou do centro cultural, enfim. E aí eu vou passar aqui rapidamente para a Constituição de 88, e a nossa Constituição tem também, pautada na Declaração dos Direitos Humanos. Então o nosso artigo 1º, em seu inciso 3, ele vai dizer que a Constituição é pautada pela dignidade da pessoa humana. Então também vou pular lá para a questão da cultura, e no artigo 215 tem escrito: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. No inciso 3, nós temos que a produção, as pessoas podem participar da produção, promoção e difusão de bens culturais. E esse inciso 3 aqui, embora ele não seja tão mencionado na maioria dos textos que vão tratar sobre a museologia social, ele pega bem o ponto. Então, é a produção, promoção e difusão. Não é só o acesso a. Então aí a gente já tem uma mudança. Nós vamos pegar aqui também o artigo 216, que vai falar da Constituição do Patrimônio. Então, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, e por aí vai. Então, também ter formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver e criações, sejam elas científicas, artísticas e tecnológicas. Passando para a museologia social mesmo, sempre que se fala em museologia social, eu acho que a gente que está na área tem que definir, tem que marcar uma posição que também é uma posição ética, uma posição política, porque circula uma crítica de que toda museologia ela é social, porque ela é feita em sociedade. A questão de adjetivar a museologia com a palavra social não é essa. É que ela é uma museologia que se difere da museologia tradicional, por assim dizer. Então, o professor Vladimir Sibila Pires e o professor Mário Chagas,
Eles vão dizer que a museologia social ela pode também ser chamada de museologia comunitária, popular, informal, e que ela é oposta a essa museologia tradicional. E que a principal característica dessa museologia social é que ela se pauta na luta. Então, é a luta territorial, a luta pelo direito à cidade, a luta pelo direito à memória, a luta pelo direito à vida, pelo direito ao patrimônio. Não importa qual seja a luta, mas eles sempre têm uma reivindicação. A gente pode dizer que seria uma museologia contra-hegemônica. São espaços que são criados para pautar discursos, narrativas, patrimônios que por muito tempo foram deixados de lado e que ou não eram nem considerados patrimônio, e a gente tem uma requalificação desses objetos. O Átila Tolentino, ele tem um texto muito bom que ele está discutindo ali, museologia social e sociomuseologia, e ele vai dizer: sociomuseologia é uma prática museológica que tem como foco o homem e suas relações com a sociedade, ao invés de focar nos objetos musealizados. Desta forma, é necessário tratar a produção de referências culturais e simbólicas, o ambiente e os problemas sociais de forma integral, para que os museus possam servir as suas comunidades. E aí a gente está pegando um pouco dessa ideia também. O Átila, nesse texto, ele vai propor similaridades e afastamentos da sociomuseologia. De vez em quando, alguns autores usam como sinônimos a museologia social e a sociomuseologia. Nós temos um texto do Mário Moutinho, lá de 93, se eu não me engano, que vai colocar que as principais características dessa corrente teórica, aí ele falando da sociomuseologia, que eu estou pegando para a museologia social, são o alargamento da noção de patrimônio, a redefinição do objeto museológico, a participação e inclusão das comunidades na definição e gestão de práticas museológicas e de instituições museais, o uso da museologia como fator de desenvolvimento, a interdisciplinaridade do mundo dos museus e o uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Desses todos, eu acho que a participação e inclusão das comunidades na definição e gestão de práticas e instituições museais é o que mais nos chama a atenção, principalmente no panorama, eu vou dizer aqui, do Brasil, e eu vou focar mais no Rio de Janeiro. Então, o professor Mário Chagas muitas vezes fala que a parte teórica da museologia social ela vem dessas práticas, que essas práticas emergem e a partir daí a gente começa a teorizar, a ver que existem museologias indisciplinadas, como ele gosta de dizer em um dos textos, com a Inês Gouveia, que por acaso é minha próxima cola aqui. Eles dois vão dizer que essas museologias indisciplinadas crescem de mãos dadas com a vida, elaboram permanentemente seus saberes e fazeres à luz das transformações sociais que vivenciam como protagonistas. Por isso mesmo é no fluxo, no refluxo e no contrafluxo que se nomeiam e renomeiam, se inventam e reinventam permanentemente. Eles estão trazendo isso porque o professor Mário Chagas e a Inês Gouveia, eles analisam um pouco o uso do termo da nova museologia e eles vão dizer que a nova museologia ela acabou, com o tempo, perdendo um pouco a força dela, que passou a ser uma expressão que foi capturada, por assim dizer, pelas museologias tradicionais e que perdeu potência, perdeu força, que determinadas pessoas que passaram a falar da nova museologia começaram também a impor quais eram as características que os museus ou os pesquisadores deveriam ter para se enquadrar naquilo, o que para eles não seria muito bem o caso. E aí, como eu ressaltei logo no início, a gente tem uma questão de marcar posição. Então, nesse mesmo texto, eles vão dizer o seguinte: dizer que toda museologia social é banalizar o sentido do adjetivo social e, consequentemente, retirar do campo dos museus sua dimensão histórica e política. Ademais, o que importa não é o fato dela existir em sociedade, mas sim dos compromissos sociais com os quais se vincula e assume,
e por isso a museologia social se refere aos compromissos éticos, científicos, políticos e poéticos. Então, nós temos uma questão de ressaltar a história do campo dos museus, né? Não os museus de história, mas ressaltar quais são as questões históricas e políticas que levam à produção de determinados espaços. Por muito tempo, os museus foram tidos como instituições neutras, assépticas, que estavam lá, vamos dizer, são dados, eles são o registro material da história, eles são o registro material da arte, e nunca se questionou, não vou dizer nunca, mas por muito tempo não se questionou as narrativas que são produzidas pelos museus, o que os museus estão produzindo, que mundos os museus estão produzindo, e como isso é dado, né? E aí, seguindo nesse raciocínio, os autores eles vão ressaltar que tem uma museologia de ancoragem conservadora, burguesa, neoliberal, e outra que é da perspectiva libertária. Então, esse museu ele não é mais ligado à defesa dos valores de uma elite, ele não é mais ligado aos valores das aristocracias, eles não estão ligados às classes dominantes, se a gente quer chamar assim. E ele passa a ser uma ferramenta. Eu acho que isso também é uma coisa importante de salientar, porque você não está fazendo um museu por fazer um museu, você está fazendo um museu com um objetivo, você está visando determinadas transformações, você está visando determinadas modificações no seu território, principalmente no seu território, mas no seu território em relação ao todo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no MUF, no Museu de Favela, aqui no Rio de Janeiro, no Pavãozinho Cantagalo, e eles tentam aumentar o turismo, tem uma questão do turismo, mas tem uma questão que é, para mim, principal, que é a questão da memória. Então, é a questão da memória da favela. Então, como a favela ela faz parte da cidade, qual é a história ali, o que tem de patrimônio e cultura dentro da favela. Então, isso acaba extrapolando o território do Cantagalo Pavãozinho e entram novos atores nesse debate aí na cidade, pro patrimônio, para a cultura e para o mundo dos museus, porque são projetos que são diferentes, são projetos que surgem com uma potência muito forte e são projetos, digamos, indisciplinados nesse sentido de que eles não se encaixam especificamente dentro de uma qualificação, de uma objetificação. Ele é um museu de território por A, B, C, D e por aí vai. Até se a gente for pensar que por muitos anos você não tinha essa ideia de museu de território, né? Então o museu tem que ter o prédio, tem que ter a coleção e tal. E é um dos projetos muito interessantes que estão aqui no Rio de Janeiro, né? Eu na minha tese passei por lá, e pelo Museu Nani também, que é um projeto interessante, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. E aí eu tô fazendo pensando isso muito porque eu usei um autor na minha tese que ele vai questionar a palavra social no final de diversas disciplinas, então a psicologia social, história social, enfim, que é o Bruno Latour. E a maior questão, assim,
para mim, que eu acho, é que a museologia social cria compromissos para a redução de diversas mazelas, redução de injustiças, desigualdades sociais, combate aos preconceitos, melhoria da vida coletiva, coesão social, sentido de pertencimento, utilização da memória, patrimônio e museu a favor das comunidades populares, movimentos sociais, indígenas, quilombolas. E aí vem a questão. Apesar do nome adjetivado, a museologia social não trabalha com um modelo societário dado, mas com a possibilidade da abertura e criação de outros modelos e modas de fazer, pensar e ver que contrariam a lógica de um padrão único. Aí, com isso, entram novos atores em cena que, a partir da ferramenta museu, constroem suas narrativas, memórias e próprias versões. Isso é muito interessante para a gente pensar, porque quando a gente pensa só a abertura dos museus, não que isso seja ruim, tá? Eu acho que a acessibilidade dos museus tem que aumentar e a gente pensar cada vez mais públicos gerais. Mas quando a gente pensa que o museu pode ser usado para a construção de narrativas próprias, de memórias próprias, de patrimônios próprios, de versões próprias de determinadas coisas que eu estou fazendo, né? E aí aqui o professor Mário Chagas e o Vladimir Sibila vão dizer: o diálogo entre território, museu e sociedade aciona a possibilidade de uma mudança, de uma museologia que, ancorada no social, critica e se aplica na transformação dos museus. Compreende o território como espaço socialmente construído, que os museus não são apenas representação da sociedade, são também projetos, sonhos e desejos de outro mundo, que sai de um mundo melhor. Sendo construções, eles também são construtores de realidades e de subjetividades individuais e coletivas. Os museus são, ou podem ser, aqui e agora, distopias, utopias e heterotopias. E aí eu vou dar uma puladinha aqui pro pragmatismo. E a primeira coisa que a gente associa muito ao pragmatismo é até o sinônimo que essa palavra tomou, o significado dessa palavra tomou, de uma coisa muito prática. Mas a filosofia do William James, ela tem esse sentido prático, mas ela transborda, não é meramente prático, não é uma coisa um tanto behaviorista de ação e reação. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o domínio da ação não se reflete, não se opõe, quer dizer, ele não se opõe ao campo da reflexão teórica. Então teoria e prática, ação e reflexão teórica, elas não são opostas. E aí eu vou pegar uma fala aqui do Davi Lapujade, que ele diz: prática significa que consideramos a realidade, o conhecimento, também a ação, enquanto eles estão se produzindo. Então uma das máximas da filosofia do William James é que não existem coisas feitas, mas existem coisas se fazendo. Então as coisas estão sempre se produzindo. Então é preciso que você faça. E aí o William James ele vai trazer uma ideia da crença. E a crença para ele, ou a fé, é uma disposição para agir. Então você tem a crença, você acredita em alguma coisa, você tem fé em alguma coisa, você tem uma energia, uma disposição para agir em vontade daquilo. E você tem que ter confiança. Porque como esse mundo não está dado, como esse mundo é indeterminado, você tem que ter confiança que aquilo que você crê ou que aquilo que você vai fazer dê certo. Então, para o William James, ele vai botar: o sentimento de confiança faz da experiência um campo de experimentação. Ele é, portanto, a condição de todo ato de criação. E a ideia do James é também que é uma crença neste mundo. Não tem nada de transcendente. Para ele, você tem que acreditar nesse mundo, e se você quer um mundo melhor, você tem que pensar em como fazer isso e agir com confiança e a partir da crença. Então, que não basta ele crer, não basta você crer, você tem que agir. E aí, pensando nisso e na museologia social, não é questão só da gente querer novos museus, da gente querer novos discursos, novas narrativas, é preciso fazer. E aí, como o professor Mário Chagas salienta em momento anterior, eles primeiro partem de uma prática, depois para uma
teorização, né? Vamos dizer, a gente aqui na academia vê, opa, tem uma coisa acontecendo aí, tem uma coisa diferente acontecendo. E aí a gente vai descrever, vai tentar ver o que é essa coisa diferente. Então, a ligação que eu estou pensando é como esses museus eles são usados para reforçar me fugiu, para reforçar os direitos humanos, para reforçar o direito à cultura, para reforçar que a vida, o professor Mário até fala que a museologia tem que ser ligada à vida, a museologia para a vida. Então, para reforçar o diferente, o outro, outros modos de fazer, outros modos de vida e por aí vai, outros modos de museus e que fogem dessa museologia tradicional. E aí eu vou falar rapidamente aqui também de um projeto que é o do Museu Nami, que é da Pamela Castro, uma grafiteira ali na Tavares Bastos. E o Museu Nami ele tem uma questão muito forte ligada a gênero e raça. Então, tanto o MUF quanto o Museu Nami, eles têm a ideia de um museu vivo, do museu pelo direito das mulheres. O MUF teve exposições LGBT, então, pelo desenvolvimento comunitário, pela promoção dos direitos sociais humanos. Então, o Museu Nami foca muito isso, né, nos direitos das mulheres. Mas os outros museus, enquanto eu estou reafirmando a minha participação cultural, a minha participação social, mostrando como tem coisas interessantíssimas na constituição do patrimônio para a cidade como um todo, eles estão reafirmando os direitos humanos. E aí eu vou encerrar aqui pegando um pouco ainda a ideia do William James, em que ele vai dizer que viver em um esquema de possibilidades incertas nas quais confia, que é preciso viver em um esquema de possibilidades incertas nas quais confia. Então aí é a confiança e a crença. Estando disposto a pagar com sua própria pessoa, se necessário, para a realização dos ideais que estrutura. Então é uma fala até forte, mas para ele a atitude pragmática é isso. Você tem que ir até o fim nas suas crenças e sempre em prol de algo melhor. Tem uma coisa na filosofia do James que seria o chamado melhorismo. Você sempre quer fazer alguma coisa para melhorar. E aí, pegar que esse mundo, como esse mundo não é dado, como esse mundo está sempre se fazendo, a gente vai pegar isso também para o viés dos museus. Então é preciso fazer esses museus, é preciso fazer museus que tenham enfrentamento para preconceitos, para valores tradicionais, para falas que já não têm mais tanto cabimento e ressaltar outras possibilidades. Então a gente tem que trabalhar aqui sempre com possibilidades. É por isso que eu boto isso no título também. E aí eu vou encerrar com uma fala aqui do professor Mário Chagas e do Vladimir, que eles botam assim: é questão de criar novas formas de habitar os territórios, de fazer museus e de viver em sociedade. Novas práticas poéticas e políticas contemporâneas estão colocadas em movimento. Já não há sentido em pensar uma museologia pura, limpa, incapaz de sujar as mãos e os pés, incapaz de viver, de afetar e de ser afetada. Mas ainda assim é preciso reconhecer que muitas outras práticas, mesmo sem sentido para nós e para outros indivíduos e coletivos, continuam se multiplicando. Para algumas delas é preciso desenvolver uma especial capacidade de enfrentamento, de reimaginação social e resistência. Em nosso entendimento, é indispensável valorizar a vida, defender o direito à diferença, investir na esperança como gesto potente e não como espera vã. Acho que depois disso dá para encerrar. Eu não sei bem como vai ser a recepção, como vai circular o vídeo, como a gente vai poder conversar a partir dele, mas eu acho que aí, a partir das redes sociais a gente consegue
manter um diálogo a partir dessa primeira exposição. Muito obrigado novamente ao Centro Cultural Justiça Federal e espero que vocês gostem.